Olá pessoal, bom dia, boa segunda-feira para vocês. Como que vocês estão? Quero compartilhar com vocês aqui esse livro que eu tô lendo, O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. Ó, tudo bem? Hoje, ó, vocês estão vendo que eu tenho postado muito sobre isso ultimamente, porque realmente tem me atraído muita pesquisa, muita ciência envolvida nesse tema tão difícil, né, que é o câncer. E ontem até foi postado aí um videozinho sobre o tumor, né, sobre o crescimento do tumor. E algumas pessoas questionaram, tive que bloquear algumas pessoas, como sempre, né, as pessoas falando que irresponsável, por que você coloca isso, porque é açúcar, bababá. E, na verdade, esse post, como 99% dos posts que eu faço são baseados em alguma fonte, né? Não sou eu, Flávia, que invento, mas tá lá a fonte, que para quem quiser pesquisar naquele videozinho do câncer ali, se não me engano foi ontem, e fala que sim, o açúcar, ele é um fermento para a célula cancerígena, tá? Quem afirmou isso não fui eu, foi o Thomas Seyfried, que ele tem um livro que chama-se Cancer as a Metabolic Disease, que é um livro de 700 páginas, um livro específico para a área da saúde, mas ele tem um capítulo somente que ele fala de como a dieta, como o nosso corpo, como o nosso sistema imune, o que a gente come faz toda a diferença nessa parte de controle da doença, do desenvolvimento. A gente sabe que o jejum ele tem um fator preventivo muito forte, né? Quando a gente fala em câncer, em qualquer outra doença, o que o jejum faz? Não é que o jejum, gente, seja milagroso. Que jejum cura tudo, não é isso. O que o jejum faz ele dá para o seu corpo a chance do seu corpo naturalmente se restaurar. Sabe por quê? Por exemplo, a febre. A febre é um mecanismo automático, natural, que o corpo tem de autodefesa. A febre é um fator onde o seu corpo aumenta a temperatura, né? O teu corpo vai aumentar aquela temperatura, e com esse aumento da temperatura, a intenção é de matar patógenos, vírus, bactérias que não resistem a altas temperaturas. Então a febre é um mecanismo de defesa. E o que a gente faz geralmente? Vai lá e toma um antitérmico para desligar esse sistema. Mas imagine, gente, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, onde não existiam muitos remédios, como é que as pessoas faziam? Elas sobreviviam, muitas morriam, graças a Deus a medicina evoluiu, né? A gente não pode falar de nenhuma questão quanto a isso, que muita coisa a medicina tem nos ajudado, mas na questão dos mecanismos naturais, o que eu quero enfatizar aqui é que o teu corpo tem métodos naturais de se prevenir, de se curar, de combater algo externo. E não é que o jejum faz isso, o jejum dá ao seu corpo uma chance para o seu corpo, dar as ferramentas para o seu corpo fazer isso de forma natural. Ou seja, onde o seu corpo para de gastar toda a sua energia na digestão ali momentânea do alimento para fazer esses processos, esses mecanismos de defesas. Então, aqui nesse livro sobre câncer, e se a gente for estudar várias outras fontes, a gente vai saber que sim, o câncer tem um vínculo muito direto com essa ingesta, com essa quantidade de açúcar, oi Joyce, com esse açúcar circulante, ou seja, o açúcar é uma ferramenta para, digamos, um fermento para o tumor, né? Tá aí a afirmação dele, e isso começou a ser pesquisado lá na Segunda Guerra, tá? Na Segunda Guerra Mundial já tinha pesquisas onde se fazia estudos em células in vitro, em coisas assim, em animais, em que se percebia que o aumento da glicose, o aumento do açúcar naquela célula cancerígena, ela ia aumentando. Existe também um processo chamado de angiogênese. Por quê? A angiogênese é o processo onde as veias, o oxigênio aumentam muito e o açúcar faz com que isso aumente. Então, ou seja, quando isso acontece, as células recebem mais nutrientes das células cancerígenas. E a pesquisa que tem o jejum, hoje o Walter Longo é um dos pesquisadores que mais está à frente aí nessa questão, não só com animais, mas também com humanos, que ele criou um protocolo da Fast Mimic Diet.
ele afirma que o jejum, juntamente com a quimioterapia no tratamento do câncer, ele ajuda a proteger as células boas, ou seja, você recebe um tratamento, a quimioterapia ela não é seletiva, ela vai tentar matar, ela é, digamos, tóxica para todas as suas células, ok? Ela não vai escolher, aqui é a célula do câncer e aqui é a célula boa. Não, ela vai atacar teu corpo de forma sistêmica. Mas o jejum, a grande diferença é que quando você está em jejum, você está no modo de cetose. Então, as células cancerígenas não gostam de cetose. Elas gostam de glicose, de açúcar, ou seja, esses tumores, essas células, elas não gostam desse alimento vindo da cetogênica, da cetose. Então, aonde se tem um grande sucesso na diminuição da evolução do câncer. Não estou dizendo que cura, gente. Estou dizendo que tem estudos que falam que a cetose, o jejum, eles podem ter digamos, um mecanismo que desacelera esse crescimento. Aí também vai depender do seu sistema imune, como que todas as, né, o sistema imune é uma coisa muito complexa, o seu corpo, o seu organismo é muito amplo. Mas o que eu tô dizendo que, baseado nesses estudos, para quem quiser ir lá checar no arquivo, no post que eu fiz, sim, o jejum, ele protege essas células boas, porque as células boas gostam da cetose, né? Células boas se dão bem, nosso corpo evoluiu tendo aí períodos de cetose. Já a célula cancerígena, que é uma célula, digamos, é uma célula que foi mutada, ela não é uma célula normal, né? Essa é uma célula, digamos, que ela funciona diferente. Ela reage muito melhor e muito mais rápido com quantidades de açúcar. Então, ela reage muito melhor com a glicose. Ou seja, se eu tenho várias, tipo, não é só o câncer, né, gente? Inflamação, qualquer coisa que envolve o teu corpo ele não se vira muito bem com excesso de açúcar no sangue. O teu sistema imune fica comprometido quando ele tem que estar o tempo todo lá diminuindo essa quantidade de açúcar no sangue. Porque a gente tem uma quantidade mínima aí de uma colherzinha aí de sobremesa de açúcar no nosso corpo inteiro. Nosso sistema natural é essa quantidade que o nosso corpo precisa de açúcar. E quando você não consome, ele mesmo fabrica. Mesmo que você faz um jejum de 3 dias, você não tá comendo essa quantidade, mas o teu corpo vai fabricar essa quantidade. Então é mínima. Qualquer quantidade a mais de carboidratos que eu como, o teu corpo tá sempre naquele modo, preciso regular essa quantidade de açúcar. É o primeiro mecanismo que ele reconhece. Então, se ele tá constantemente lutando com excessos, baldes e baldes de açúcar o tempo todo, do carboidrato, do pão, do bolo, do refrigerante, da cerveja, o tempo todo o seu corpo tá voltado para isso, para organizar aí, digamos, a homeostase, que é o nosso processo básico. Obviamente, a energia que ele precisa para combater o sistema imune, para ter outras formas de, né, digamos, ele precisa de foco para outras coisas. Só que a gente tira o nosso corpo, o nosso sistema do foco, porque a gente está sempre sobrecarregando. Então, por isso que eu digo novamente, jejum, a gente não pode afirmar que ele cura, a gente não pode afirmar né, que é milagroso, não. Mas o que a gente pode saber é que você dá uma chance para o seu corpo, você ajuda o seu corpo com o jejum a fazer os processos naturais de autodefesa, de equilíbrio, de eliminar a inflamação, eliminar patógenos, vírus, enfim, né? Porque nosso sistema, na nossa tabela e na nossa base, a sobrevivência humana vai ser sempre o nosso mecanismo natural básico. Então, nesse mecanismo natural básico, a sobrevivência é sempre a primordial. Por isso que o nosso corpo sempre, a nossa primeira meta, instintivamente, é sobrevivência. Então, por isso que é muito importante, né? Nosso corpo tem mecanismos, nosso sistema imune é perfeito quando a gente cuida dele, quando a gente dá os nutrientes certos, quando a gente se alimenta bem, quando a gente dorme bem, quando a gente faz exercícios, quando a gente faz o que precisa ser feito para ele funcionar bem, tudo funciona bem, ok?
geralmente, quais são os alimentos indicados para a quebra de jejum? Tem vários posts falando, Maiana, mas assim, comida de verdade, né, gente? Proteínas, ovos, carnes, salada, legumes, algumas frutas que não são ricas em carboidratos. Aí as pessoas, mas fruta pode? Se a pessoa é saudável, se ela só quer ter o jejum, a cetogênica ou a low carb como estilo de vida, né? Comer frutas eventualmente não é o problema. O problema é que a grande maioria das pessoas hoje não está mais nesse nível saudável. A gente está naquele lado oposto da saúde. Então, assim, são pessoas que passaram muitos anos comendo erroneamente, exagerando, bebendo, sendo sedentário, fazendo tudo praticamente tudo errado, falando em saúde, né? E aí, quando precisa-se de um equilíbrio, sim, essas pessoas precisam ser mais atentas ao que elas comem, até mesmo as frutas, principalmente por causa da resistência à insulina, por causa do excesso de açúcar, porque as frutas também, principalmente as frutas de hoje, elas são muito ricas em açúcares, muito ricas em carboidratos. Essas frutas grandes que a gente vê por aí, elas, né, foram modificadas também, né? A agricultura vem modificando muito. Não são frutas, digamos, totalmente naturais, mas elas vão sendo modificadas e elas são muito ricas em açúcares, né? Então, para pessoas que estão desequilibradas, até o excesso de frutas, o excesso de carboidratos, mesmo os naturais, também pode atrapalhar aí na sua recuperação. Pessoas saudáveis é outro assunto, tá bom? O nome do livro que eu estava na mão, vou deixar aqui de novo. O Imperador de Todos os Males. Gente, eu quero ler só um pedacinho do trecho que eu tava falando para vocês no início, né? Sobre a quimioterapia, ela ser um fator tóxico, né? Que ela vai atingir todas as suas células como um todo. Ela não vai saber o que é célula cancerígena e o que é célula boa, tá? Ela vai ser tóxica e vai ter aquele efeito no seu corpo de forma sistêmica. Mas, como eu disse, já há estudos que o jejum, juntamente com a quimioterapia, o jejum ajuda a proteger essas células boas, por causa da cetose, por causa de todos os fatores, também diminuição também de um fator, aumento da AMPK e diminuição do mTOR, que são fatores bem interessantes no câncer. E o jejum ajuda a proteger essa boa e deixando a célula cancerígena mais vulnerável, porque a célula cancerígena gosta de açúcar, tá? Eu quero ler essa frase aqui, que está na página 361, que diz: a terapia do câncer equivale, ele falando da quimioterapia, né, que equivale a espancar um cachorro com uma vara para livrá-la das pulgas. Interessante, né? Então ele diz que a quimioterapia é como você bater num cão, espancá-lo para poder as pulgas saírem daquele corpo. É mais ou menos esse o processo, né, em relação às células que a gente estava falando. Então, eu queria deixar aqui para vocês como dica da semana, como um fator aí, que vocês cuidem da saúde de vocês. A saúde é algo muito importante, né? Sem saúde, sem plenitude, a gente não tem uma vida plena, uma vida íntegra, completa, porque a gente, né, as pessoas falam, não tenho tempo para cuidar da saúde, não tenho tempo para cuidar da minha alimentação. Então se prepara que no futuro você vai ter tempo para ir ao médico, para ir para o hospital e para ficar sempre em função da doença. Quem não cuida da saúde, no futuro vai precisar correr atrás da doença. Muito interessante, espero que vocês compartilhem esse vídeo, essa live, e tenham uma ótima segunda-feira. Tchau, tchau.